Olá a todos, né? Sejam bem-vindos novamente. A gente vai dar sequência então a essa parte de técnica de resposta e frequência, que seria a última parte aí da nossa disciplina de sistemas de controle 1, tá? A técnica de resposta e frequência, juntamente com o lugar de raízes, são as duas partes finais aí do curso e talvez as duas partes mais importantes, né? As partes que juntam todos os conceitos que foram vistos até aqui em sistemas de controle, né? Tal qual o lugar de raízes, o nosso objetivo aqui é analisar o sistema malha aberta para obter características ali do sistema a malha fechada. O que a gente vai ver então nesse conteúdo, né? Uma breve introdução, né? Aqui vai ser também comentado sobre o conceito de lugar de raízes. A gente vai ver o nosso famoso diagrama de Bode, como que você constrói aproximações assintóticas ali de diagramas de Bode, né? Uma breve também passada aí nessa parte de conteúdo. Talvez a parte mais importante nossa, né, que seria esse critério de estabilidade de Nyquist. Daí ainda entra margem de fase, margem de ganho, né, como que eu faço também isso com base no diagrama de Bode. E relações aí entre resposta e frequência e resposta transitória do sistema, como por exemplo ultrapassagem percentual, tempo de assentamento, esse tipo de grandezas que a gente também fez com lugar de raízes. Uma breve introdução, né, colocar alguns tópicos aí mais para situar a gente, né, do que a gente vai estar trabalhando, né, é uma parte aí textual, né. Então, primeiro, resposta e frequência. A resposta de um sistema em regime permanente é uma entrada do tipo senoidal ou também do tipo cosseno. Então, a gente aplica uma entrada seno-cosseno, né, como característica esse tipo de entrada, né, esse tipo de sinal, ele ocupa apenas uma única faixa de frequência no teu espectro, enquanto que outros sinais, como a onda quadrada, ocupam vários componentes em frequência, ocupam uma largura de banda um pouco maior. Então, aquilo que eu comentei, né, ele ocupa apenas uma única faixa de frequência, né, então se você tem uma senoide com 60 Hz dá mais ou menos 377 radianos por segundo, então você vai ter como resposta e frequência, né, se a gente colocar aqui a frequência e a amplitude apenas, né, na frequência de 377, ocupando, né, enquanto que uma onda quadrada ou um pulso, né, ocuparia uma vasta área aqui de frequência, certo? Como consequência, então, dessa entrada em uma única frequência, né, a nossa saída ela vai ter a mesma cara da nossa entrada, né, em regime permanente, já que em regime permanente o que sobra é a nossa entrada forçada, né, e essa entrada forçada tem a mesma cara a resposta forçada tem a mesma cara da tua entrada. Então, se tu tem uma senoide na entrada, você vai ter uma senoide na saída. A diferença vai ser ali questão de amplitude, né, um pouco maior, um pouco menor, dependendo do sistema, e também a fase desse sinal. Então, se você entra com um seno de 377 radianos por segundo, a tua saída vai ser um seno de 377, mais ou menos ali uma fase que o teu sistema vai impor, né? Nos métodos, então, de resposta em frequência, a gente coloca várias frequências na entrada, certo? Um dado intervalo, e a gente estuda esse resultado de forma a obter um gráfico, né? No eixo X você tem ali as frequências que você aplicou, no eixo Y a resposta do teu sistema, né, ou às vezes também a fase desse teu sistema, né. Essas técnicas de resposta em frequência aí foi desenvolvida ainda na década de 30 e 40, né, pelo Nyquist, pelo Bode, pelo Nichols, né. O Nyquist é o famoso do diagrama de Nyquist, o Bode é da resposta em frequência traçada em escala log, o Nichols é o responsável ali pela parte ali da carta de Nichols, né, tem uma parte dessa resposta de frequência, embora que a carta de Nichols a gente não vá trabalhar aqui na disciplina, a gente vai passar batido, né, mas também tem essa parte aí que ele desenvolveu, né. Então a gente consegue aí com essa resposta de frequência, com principalmente o diagrama de Nyquist e o diagrama de Bode, né, saber informações diretas sobre estabilidade, erro, resposta transitória, desse tipo de informação. A interpretação dessa nossa resposta em frequência, ela não é tão direta quanto o lugar de raízes, né? O lugar de raízes a gente vê a posição do polo graficamente, então você já tem uma noção mais intuitiva, mais simples, né? Mais direta
sobre o lugar de raízes. Aqui a interpretação é um pouco mais indireta, né? Porém, resposta à frequência acaba sendo mais eficiente, porque a informação que você quer tirar já está ali direto, né? Como, por exemplo, talvez o caso mais simples seja a estabilidade, né? O ganho para que o sistema vá para a estabilidade, quando ele vai ficar mais ou menos instável, como que é a velocidade de resposta dele, né? Ali está mais direto com a resposta em frequência do que com o lugar das raízes, né? Então ele não é tão simples de entender, mas é mais fácil de utilizar. Então, similar ao lugar de raízes a gente começa com o sistema malha aberta para saber o comportamento malha fechada, resposta e frequência. A gente também vai começar com o sistema malha aberta, tá? Que é o GDS HDS, para saber o comportamento do nosso malha fechada. Então, os objetivos do nosso capítulo, né? Obter graficamente resposta em frequência por aproximações assintóticas, que é o famoso diagrama de Bode. A gente não vai traçar exatamente a resposta em frequência, mas a gente consegue ter uma boa aproximação. Esboçar o diagrama de Nyquist e usar o diagrama de Nyquist para determinar a estabilidade de um sistema. Similar ao que você fazia ali com a tabela de Root, né? Determinar a faixa de ganho, por exemplo, né? Determinar esses padrões, esses critérios de estabilidade de Nyquist no diagrama de Bode, né, que é margem de ganho e margem de fase. Por fim, associar a resposta em frequência, malha aberta, com a resposta no tempo do sistema malha fechada, né, que é o que esse diagrama de Bode me dá, com base aí nas respostas do tipo resposta transitória, tempo de pico, tempo de assentamento, ultrapassagem percentual, né, a gente relaciona isso com o fator de amortecimento, em resumo. Vamos tentar definir, né, primeiro o que é resposta em frequência e como que a gente obtém esse tipo de entrada, o que a gente caracteriza com esse tipo de entrada e resposta em frequência. Tá? Vamos pegar esse sistema que está mostrado na figura abaixo, que é o sistema massa-mola tradicional, né, massa, mola, amortecedor. A força de entrada F de T é aplicada na nossa massa, tá? E a gente tem como deslocamento x de T. Então a nossa entrada ela é uma função cossenoidal, né? Então ela tem uma amplitude e tem uma fase, né? O que seria, só relembrando aí, o que seria essa fase de um sinal senoidal? Então aqui você tem teu eixo tempo e amplitude, né? Então você tem uma resposta desse tipo, né? Então essa distância, né, por assim dizer, seria a nossa fase, né? É um deslocamento, né, no teu sistema, né? Na verdade seria essa distância, né? O teu cosseno com defasagem nula, ele começaria com o pico exatamente em t igual a zero, né? E aí começaria a oscilar. Então se esse pico é deslocado, é uma defasagem. Se é um sinal negativo, né, ele vai dar a defasagem depois, o pico dele acontece um pouco depois, se é positivo, o pico dele é um pouco antes, tá? Então, ômega é a frequência, A é a amplitude e φ é a nossa fase. Em regime permanente, né, você aplica essa entrada senoidal, espera um tempo para depois fazer a tua medição do deslocamento, e o deslocamento ele também vai ser um sinal senoidal de mesma frequência, né? A resposta forçada que ficaria em regime permanente, ela tem a mesma característica da tua entrada. Então, se a tua entrada é um degrau unitário, tua resposta forçada também vai ser um degrau unitário com amplitude um pouco diferente, né? Aqui também é a mesma coisa. Se a tua entrada é um cosseno com frequência ômega, a tua saída também é um cosseno com frequência ômega, vai mudar a amplitude e a fase, né? Ele vai ser um pouco atrasado, um pouco adiantado, dependendo do sistema. Então a característica em frequência, ela não muda, tá? A frequência é sempre a mesma. A gente não vai mudar esse nosso tipo o nosso ômega ele é sempre o mesmo. Então quando a gente analisa sistemas senoidais em regime permanente, é muito comum a gente utilizar uma representação fasorial. É mais ou menos, é bem parecido com uma representação em número complexo, tá? Então se a gente tem um sistema AI cosseno de ômega t φi, a gente vai simplesmente representar esse nosso sistema f de t como uma amplitude, tá? E uma fase φ, né? Claro, uma amplitude para aquela dada frequência, né? Como a frequência é sempre a mesma, esse A
vai ser constante e a fase vai ser constante, né? Vocês aí que já trabalharam circuitos ou estão trabalhando circuitos elétricos 2 estão acostumados com essa notação fasorial, né? Você tem ali uma senoide na entrada, mas o que interessa para você, por análise em regime permanente, é a amplitude e a fase dessa senoide, tá? E aí você tem indutor, capacitor, indutor tem uma fase, tem uma amplitude ômega e uma J ômega. Deixa eu só lembrar. L vezes ômega com fase 90 graus, né? Já que ele está no positivo. O capacitor é 1 sobre ômega C com fase menos 90 graus. Então vocês já têm um pouco de noção aí dessa resposta em frequência. Vocês já estão trabalhando com circuitos elétricos 2. A ideia é a mesma, né? Então a gente representa em forma fasorial para poder simplificar essa nossa representação, não ficar carregando sempre esse cosseno, já que o ômega não vai mudar nunca, né? Bom, o sinal de saída, como já discutido, ele tem a mesma frequência, o que vai mudar é a amplitude dele, né? E a fase, né, que ele vai possuir. Tá? Então, a gente representa ele como amplitude com fase φ de ômega. Tá? Então, A0 e x0 são amplitude e fase do sinal de saída, respectivamente. A alteração da amplitude e da fase da saída são devido a características do nosso sistema mecânico. Tá? Então, quanto a amplitude e fase são alteradas, elas variam de acordo com a frequência do sinal de entrada. Então, a gente pode escrever uma representação num diagrama de blocos da seguinte maneira. Então, esse aqui é o meu sistema. A minha entrada, então, esse aqui seria meu F de ômega, e a minha saída, X de ômega. O meu sistema, eu também vou representar ele na forma fasorial. Ele vai ter uma amplitude e vai ter uma fase, né? Já que eu estou trabalhando ali apenas com resposta senoidal em regime permanente. Se a gente quer descobrir a saída, né, com base nesses parâmetros de entrada, então o que a gente vai fazer? Você vai multiplicar as amplitudes, então aqui você tem uma amplitude, aqui você tem outra amplitude, e você vai somar essas duas fases. Então a minha saída x de ômega, ela vale a amplitude do sistema vezes a amplitude da tua função de transferência e o somatório das duas fases, né? Veja que eu estou escrevendo o meu A de ômega porque a amplitude do sistema depende de que frequência que você está trabalhando. Então, por uma frequência 10 radianos por segundo, a amplitude é uma. Por uma frequência 30 radianos por segundo, a amplitude é outra. Por uma frequência de 100 radianos por segundo, a amplitude vai ser um outro valor ainda. Graficamente, a gente tem essa característica. Então, a gente tem aqui o nosso A0, o nosso AI, a nossa amplitude de saída, a nossa amplitude de entrada. Tá? As duas senoides, então, tem uma certa defasagem. Aqui está a fase do meu sistema, que seria a defasagem entre esses dois sinais. Né? Então, vamos supor que você não sabe o que tem dentro. Você tem ali, você jogou uma entrada, você não sabe o que tem aqui e você quer saber o valor do seu sistema. Tá? Então, se você quer saber a amplitude do teu sistema, seria o teu A de ômega, basta você dividir, tá? Como que você faz para calcular a saída? A saída você multiplica a entrada pela tua amplitude. Então, você vai pegar a tua entrada, ou melhor, a tua saída, né? Estou trocando aqui as bolas. Se você quer saber a amplitude do sistema, você vai pegar a tua saída e dividir pela tua entrada. Se você quer saber a fase do teu sistema, você vai calcular como a fase do teu sinal de saída menos a fase do teu sinal de entrada, né? Para obter, então, essa defasagem φ. Se a gente olhar para essa relação de entrada e saída, você tem um ganho, né? O ganho da tua função de transferência, um ganho na amplitude. Ele pode ser um ganho menor que 1, ou seja, ele vai ter no nosso sinal, ele pode ser maior que 1, ele pode amplificar esse sinal dependendo da característica do sistema. Né? Aí que entra questões como, por exemplo, a frequência de ressonância de uma peça mecânica. Né? Então, se você coloca uma senoide naquela frequência de ressonância, ele amplifica
a saída, né, e acaba tendo algum problema, algum rompimento nessa tua peça. Né? Então, a gente pode escrever essa nossa amplitude como a divisão entre esses dois e tua fase em ômega como a subtração entre esses dois. Então a gente separa a nossa resposta em frequência em magnitude e também em fase da resposta em frequência. O gráfico, né, o comportamento dessa magnitude do teu sistema e dessa fase do teu sistema é o que a gente define como resposta em frequência. Então a gente pode estar plotando isso, né? Vamos pegar o caso plotar esse gráfico separadamente. Aqui você pode ter, por exemplo, um gráfico da frequência e aqui um gráfico da amplitude. Então você traça ali o comportamento da tua amplitude em função da tua frequência. Então você tem que saber, né, comportamento, por exemplo, para essa frequência. Qual é o comportamento para essa frequência? Qual é o comportamento para essa frequência? Qual é o comportamento para essa? Comportamento para essa, comportamento para essa frequência. Então várias faixas de frequência e plotar esse A para todas elas. Como que a gente pode estar fazendo isso fisicamente, né? Se a gente tem um circuito elétrico ali, um RLC, por exemplo, aqui um indutor, resistor, indutor, capacitor, você vai pegar lá na tua bancada um gerador de sinais, né? Uma fonte senoidal com frequência variável, né? Então um gerador de sinais. E aqui você mede com o osciloscópio a tua saída, né? Então você tem um VI com frequência variável e um VO com frequência variável. E aí você monta aqui as amplitudes da tensão de entrada, amplitude da tensão de saída e amplitude do teu sistema. Então aqui seria o A igual a VO por VI. E na fase você faz a subtração da fase de entrada e da fase de saída. Geralmente, como ele está em regime permanente, né, a gente costuma dizer que essa entrada tem uma defasagem de 0 grau. Né? Então a fase da saída é a própria defasagem do teu sistema. Então, circuitos elétricos é mais intuitivo, né? Como eu comentei, vocês têm aí a cadeira de circuitos 2 em que se trabalha muito isso. Um sistema mecânico como esse aqui que a gente desenhou, né, também tem como você levantar a resposta em frequência experimental. Tem um aparelhinho que é o famoso shaker, né? Eu acho que é assim que escreve, não sei se é com C aqui no final, mas a pronúncia dele é shaker, que ele aplica uma força senoidal constante. Então ele fica aplicando a força com uma frequência constante, né? E aí você vai ajustando essa frequência para, medindo esse deslocamento, saber como que ele se comporta para diferentes frequências. É basicamente um gerador de funções, né? Só que mecânico. Tranquilo? Então, fisicamente a gente pode estar fazendo dessa maneira. Você até pode modelar um sistema, né, com base nessa resposta em frequência. Então você tem aqui uma caixa preta e você não sabe o comportamento. Então você vem na entrada, aplica várias senoides com diferentes frequências, né, e plota esse comportamento da fase e da amplitude separadamente, ou pode plotar junto para ter a modelagem do sistema. Né? Então como que a gente analisa essa nossa resposta em frequência? A gente pode estar plotando separado ou junto, né, essa magnitude da fase. Né? Mas antes disso, vamos tentar encontrar uma expressão analítica dessa nossa resposta em frequência. Né? Por enquanto, a gente não tem uma função do sistema, da nossa função de transferência da resposta em frequência dela. A gente ainda não sabe. Só que vocês viram, né, lá em sistemas lineares, uma forma analítica para você encontrar a resposta em frequência de um sistema, ou seja, a transformada em Fourier de um sistema, né, a gente está fazendo a transformada em Fourier dele quando a gente está traçando a resposta em frequência, a partir de uma representação de um sistema que você tenha transformado em Laplace. Né? Então, como que você fazia para obter a transformada de Fourier a partir de uma transformada de Laplace? Então, isso que vocês viram lá em sistemas lineares, acredito com o professor Jean, né? Quando você tem um sistema linear invariante no tempo, a gente pode pegar simplesmente o teu G de S e no lugar do S você colocar J ômega. Então se a gente tem lá um G de S, que é obter o G de J ômega, que é a resposta em frequência do sistema, é só você pegar o teu G de S e no lugar do S você trocar por J ômega, né? Então vamos pegar como exemplo a representação gráfica da resposta em frequência dessa função de transferência G de S, 1 dividido por S mais 2. Então, para a gente obter
a resposta em frequência, no lugar do S, você coloca G, J ômega. Então, a tua resposta em frequência, que é o G de J ômega, vale 1 sobre J ômega mais 2, 1 dividido por J ômega mais 2. Esse termo aqui do lado, a gente só está fazendo uma multiplicação pelo conjugado para poder tirar a parte imaginária de baixo, né, e deixar a parte complexa apenas no numerador. Né? Quando você multiplica pelo conjugado em cima e embaixo, você joga o teu J para a parte de cima. Né? Então a gente precisa então agora representar graficamente esse nosso G de J ômega. Existem duas maneiras. Né? A primeira delas é uma forma polar, né, em que você traça separadamente o gráfico da parte real e o gráfico da parte imaginária, ou você pode separar módulo, vamos dizer, o módulo do G e a fase do G separadamente, tá? Então você pode traçar das duas formas. A magnitude, então, do nosso G de J ômega é o módulo daquela nossa função, que seria o nosso A de ômega. Então, a magnitude dele, né, 1 sobre raiz quadrada de parte imaginária, parte real quadrado, ômega quadrado mais 4, e a fase, então, é o arco tangente, né, do ômega por 2, que é a parte imaginária. Como ele está no denominador, a gente coloca o negativo aqui, né, para considerar que ele está no denominador. Então, a fase que você obter, ela é, na verdade, negativa. Tá? Então, as duas principais formas de representar graficamente a resposta de frequência é traçar separadamente magnitude e fase. Então, você vai traçar o gráfico desse elemento e o gráfico desse elemento separadamente. Né? Geralmente, um embaixo do outro, né, com a mesma escala de ômega. Ou você pode pegar, né, esse teu sistema aqui, que é o G de J ômega, é 1 sobre J ômega mais 2, e traçar separadamente a parte real. Quem que é a parte real? 1 sobre 2, e a parte imaginária desse teu sistema. Aqui teria que separar, né? Esse aqui não está bem. Aí entra aquela parte multiplicar, né? Então seria 2 ômega quadrado mais 4 na parte real, né? 2 ômega quadrado mais 4, e na parte imaginária menos ômega quadrado mais 4. Né? Então separa real e imaginário e traça naquele gráfico polar. Então, primeiro, a gente está traçando separadamente magnitude e fase, né? Magnitude traçada em dB, fase traçada em graus. dB é que você vai traçar, então, 20 log do teu A, né? Para cada valor de frequência. Então, aqui a gente tem, aqui não foi colocado o que está no eixo X, né? Mas aqui é a nossa frequência em radianos por segundo. Então, ele começa com um módulo ali, então você vai ter que calcular qual que seria esse módulo, né? Na verdade, 20 log de A. Ele começa a cair essa amplitude conforme a frequência sobe, né? É o que a gente está observando aqui nessa expressão do módulo. Né? Então, à medida que o teu ômega vai aumentando, né, o teu módulo vai diminuindo. Teu arco tangente, à medida que o ômega vai aumentando, né, o argumento ali do arco tangente vai ficando maior, então ele vai tendendo a 90 graus. Né? 90 graus seria um valor tendendo a infinito ali do teu arco tangente, ou melhor, tendendo a 1. Né? Bom, deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Vai tendendo a 90 graus na medida que a frequência aumenta. Né? Exatamente aquilo que eu tinha te comentado. Então, ele começou num certo valor, começou próximo a 0 grau, né? Já que o ômega é uma frequência muito baixa, você tem ali, tendendo a parcela real praticamente só parcela real, né? Então a fase é 0 grau, à medida que a parcela imaginária vai subindo, a fase vai crescendo, como ele é um polo, né? Então vai crescendo negativamente. Ele começa em 0 grau e termina em 90 graus. Quando o ômega tender a infinito, né? Quando o ômega tender a infinito, a tua parte imaginária vai estar muito maior do que a tua parte real, né? Então ele vai, de 90 graus ele não passa, né? Então ele vai tendo, o ômega vai aumentando cada vez mais, ele vai tendendo a 90 graus, e a tua parte, teu módulo, né? Vai tendendo a zero até chega um valor que ele praticamente é nulo, né? O valor dele. A outra maneira, então, é por um gráfico polar. Né? Então, a gente tem aqui a parte real no eixo X, a parte real no eixo X, a parte imaginária no eixo Y.
E aí você começa com o teu ômega em 0,1 radianos. Ele tem uma parte real próxima ali do 0,5 e a parte imaginária pequena. Aí você começa com o teu ômega nessa direção, né, aumentando o valor do ômega. Né, chega uma parte que ele tem um valor real imaginário bem próximo, né, aqui mais ou menos o valor, na fase da 45. Depois a parte imaginária começa a diminuir, né? Os dois começam a diminuir até que o módulo tende a zero. Então aqui a gente já está tendendo aí, tanto parte real quanto parte imaginária tendendo a zero, à medida que o ômega aumenta muito, né? Eles vão ficando cada vez menor. Então essa é a outra forma de você traçar a tua resposta em frequência. Quando a gente traça magnitude em dB e aqui no eixo X escala em o teu ômega como escala de log, né? Log de ômega. Então aqui você tem o 0.1, 1. Aqui não é o 2, né? Aqui seria o 100 e aqui o 1000. Esse é o nosso famoso diagrama de Bode. Esse é o diagrama de Bode, você traça ele com um comportamento assintótico. Então aqui você tem uma reta e caindo aqui você tem uma outra reta. Mesma coisa teu ômega. Então você tem tua face tem uma reta aqui e uma outra constante ali. Né? Então você consegue fazer esse comportamento assintótico. Essa aproximação assintótica é o que a gente chama de diagrama de Bode, né? Que é o que a gente vai ver então no nosso próximo conteúdo. Né? Por hora, aqui foi só uma introdução do que é resposta em frequência. Tá? Fisicamente é você aplicar vários sinais senoidais com diferentes frequências. Né? Começa lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil radianos por segundo e plota separado o gráfico de módulo e o de ganho, né? E o gráfico da fase, ou parte real, parte imaginária, separadamente. Matematicamente, né, se a gente tem uma função de transferência g de s, você quer obter a resposta em frequência, é só você trocar o teu s por j ômega, tá? Então essa troca do g de s por j ômega, isso aqui vocês viram lá em sistemas lineares. Caso tenha alguma dúvida quanto a isso, né, peço que vocês voltem, né, no caderno de sistemas lineares. Mas aqui para controle, né, basta saber que essa substituição ela é válida, ok? Então na sequência a gente vê então a aproximação assintótica, que é o nosso famoso diagrama de Bode. Obrigado então e até a próxima.